Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Prática em Juizados com Hugo Santana. Aqui nós falamos tudo o que você precisa saber para ter desempenho máximo em juizados especiais. Eu sou o Hugo e o tema de hoje é a execução de valores acima da alçada dos juizados. A alçada dos juizados, ou o teto dos juizados, é o valor limite que estabelece a competência dos juizados em relação ao valor. Mas muita gente se confunde e acha que os juizados só são competentes para apreciar causas até determinado valor, 40 salários mínimos nos juizados especiais cíveis e 60 salários mínimos nos juizados de fazenda pública e federais. Esse valor, em salários mínimos, ele estabelece a competência em razão do valor, mas os juizados especiais são competentes para outras questões também. Essas outras hipóteses estão lá no artigo 3º da Lei 9.099. E você precisa se atentar a isso para não se confundir e ajuizar na justiça comum uma ação que seria da competência dos juizados especiais. O teto dos juizados tem uma função importante, que é separar as questões hipoteticamente mais simples das mais complexas. Eu digo hipoteticamente porque o valor da causa pressupõe uma certa importância, mas o seu direito não é mais importante ou menos importante de acordo com o valor que se discute na ação. E a complexidade da matéria também pode aparecer em ações que discutem valores reduzidos. Isso tanto é verdade que às vezes os processos são extintos, sem resolução do mérito, em razão da complexidade, mesmo questões de valores reduzidos. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que mesmo nas ações em que a competência é estabelecida em razão do valor da causa, pode haver a execução de valores acima do teto dos juizados, como por exemplo uma ação de cobrança dos valores decorrentes da desistência da compra e venda de um imóvel. Certa vez eu analisei um recurso em que o executado, então recorrente, afirmava que a execução não poderia prosseguir porque os cálculos tinham alcançado valor superior à alçada dos juizados. Eu olhei a sentença e ela, inclusive, já limitava o valor da execução a 40 salários mínimos. Mas os cálculos, de fato, excediam esse limite. Mas por que excediam esse limite? Por conta dos honorários de advogado que só foram acrescidos à condenação na turma recursal. Então, olha só, a parte entrou para cobrar 40 salários mínimos e o processo, então, a ação, então, se enquadrava na competência dos juizados. O processo tramitou normalmente, chegou até a sentença, onde o valor de 40 salários mínimos foi, de fato, julgado procedente e então concedido ao autor. O réu inconformado recorreu e lá não obteve êxito, lá na turma recursal não obteve êxito e foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência. Olha só, que incoerência seria você admitir que a parte ajuize a ação para cobrar 40 salários mínimos e depois, quando o réu inconformado recorre, sucumbe, ele não vai ser então condenado ao pagamento dos honorários? Perceba que a lei estabelece o pagamento de custas e honorários ao recorrente vencido como um fator de desestímulo para que somente recorra à parte que está certa do seu direito. É um fator de desestímulo porque a intenção do legislador é que o processo do juizado acabe no primeiro grau. O recurso deveria ser uma exceção. Então, ou você concilia ou vai até a sentença. Essa era a intenção, até porque são questões que se propõem, menos complexas, o que a gente sabe que não é verdade, mas a intenção do legislador era essa. Então, percebe só,
Nessas hipóteses em que a condenação se enquadra na alçada dos juizados, você tem que permitir, né, que os encargos sejam normalmente cobrados. Os honorários de advogado, se for o caso, juros, correção monetária, multas processuais. Faz sentido, né? É lógico. Mesmo que exceda a alçada, eles podem ser cobrados. Já já eu te falo como é que isso se amolda no raciocínio jurídico. Mas é razoável você entender que o limite de 40 salários mínimos nos juizados estaduais se refere ao valor principal. O que se acrescenta no curso do processo não pode ser extirpado na hora da execução. Nesse exemplo que eu dei, imagina só, não haveria nenhum fator de desestímulo para que qualquer parte recorresse, mesmo sem razão, já que o valor cobrado já tinha alcançado o limite da alçada dos juizados, você não poderia jamais exceder aquela condenação. Então, não poderia haver juros, correção monetária, quer dizer, a parte poderia protelar o processo, porque não haveria nenhuma sanção do ponto de vista financeiro, poderia recorrer, mesmo sem razão, não ia querer cumprir também uma obrigação de pagar, porque as astrentes, a multa processual não poderia superar aquele valor. Então, você percebe que é lógico que esse valor deve ser levado à execução, mesmo que ele supere a alçada. Mas eu vou te dar ferramentas para você argumentar em relação a isso. E é importante você saber disso para você poder fugir de algumas armadilhas. Por exemplo, do executado que foi condenado ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não cumpriu, a multa processual foi crescendo e lá para as tantas ele fala, olha, o valor da alçada é de 40 salários mínimos, a minha multa não pode superar esse valor. Quer dizer, ele deliberadamente não cumpriu e a defesa dele é apenas a de que o limite da alçada dos juizados é 40 salários mínimos, para o caso dos estaduais, e que dali o processo não pode exceder, a execução não pode exceder aquele valor. Olha só, você não pode permitir que isso aconteça. Outra armadilha é a de, tudo bem, o valor superou 40 salários mínimos, vou levar então o título executivo, a sentença, para executar numa vara comum. Pelo amor de Deus, isso não é possível, não faça isso, isso é um erro grave e muito primário. A regra do sistema é a de que quem certifica o direito deve conduzir a execução. Isso está na Lei 9.099, a competência dos juizados para executarem os seus próprios julgados, e está no CPC também, no artigo 516, inciso 2, de que é competente para a execução o juízo que conheceu da matéria em primeiro grau. Então veja só, não é possível você defender a posição de que você pode levar a sentença do juizado para executar na justiça comum, por exemplo. Então olha só, em relação à competência dos juizados, você tem lá no artigo 3º todas as hipóteses, algumas atreladas ao valor da causa e outras não. Outras são estabelecidas em relação à matéria. Então lá você vai ver todas aquelas hipóteses que estão no artigo 275 do CPC de 73. Hugo, o código foi revogado. E agora? Bom, e agora nada, porque o artigo 275 do CPC revogado continua surtindo efeitos, de acordo com o artigo 1063 do CPC atual. Então, vê só, é uma hipótese do que se chama de ultratividade da lei, no caso do CPC revogado. O artigo 275 continua valendo e as hipóteses de competência dos juizados em relação a ele continuam vigentes de acordo com a própria disposição do CPC atual. Então você tem lá diversas hipóteses, como por exemplo, a cobrança de valores devidos pelo condômino ao condomínio, de ressarcimento de danos causados por veículos terrestres,
as cobranças de honorários profissionais dos profissionais liberais, seus honorários, por exemplo, tudo isso vai tramitar nos juizados especiais sem limite de valor. E, portanto, são questões também em que, logicamente, a execução pode exceder a alçada, porque nem mesmo o conhecimento se limita à alçada. Outra hipótese em que pode haver a execução de valor acima da alçada dos juizados é na conciliação. Se houve a conciliação e as partes concordaram no pagamento de valor acima da alçada dos juizados, o acordo é completamente válido e vai ser executado, logicamente, se no caso de descumprimento, vai ser executado no juizado. Então, Hugo, você está me dizendo que as partes podem conciliar e na conciliação podem discutir e estabelecer valores superiores à alçada dos juizados e isso vai ser executado no caso de descumprimento no juizado também? Sim, é exatamente isso. Isso decorre da autonomia da vontade das partes, está lá no artigo 166, caput e parágrafo 4º do CPC, e decorre, sobretudo, do que dispõe o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099. Olha só o que diz lá. Lá diz que a opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Então, olha só, está muito claro lá que a renúncia do valor excedente ela só se opera após a fase de conciliação. Até a fase de conciliação, as partes podem discutir tudo. A outra hipótese diz respeito exatamente aos encargos decorrentes da própria condenação. Para você não se confundir, olha só, o artigo 3º, parágrafo 3º, que a gente acabou de ver, fala que a opção pelo rito dos juizados implica na renúncia do valor excedente. Então, novamente de acordo com aquele exemplo lá de trás, da cobrança dos valores decorrentes da desistência da compra de um imóvel, se você tem um valor de R$60 mil a receber e você decide cobrar no juizado, logicamente você só vai poder cobrar nos juizados se você renunciar ao valor excedente. Aqui a gente já tem uma questão importante, porque há quem diga que o juiz deve exigir da parte, se a questão superar a fase de conciliação, o juiz deve exigir da parte uma renúncia expressa. Olha, a gente já superou a fase de conciliação, eu estou vendo aqui que você está discutindo um valor acima do teto dos juizados, então você renuncia ao excedente ou você vai querer desistir da ação? Há quem diga que o juiz deve fazer isso. E há quem diga também que a renúncia ocorre tacitamente a partir do momento em que a parte optou pelo rito dos juizados, sabendo que tinha direito a valor superior à alçada. Então, ajuizou a ação, superou a fase de conciliação, operou-se então a renúncia à alçada dos juizados. É uma questão polêmica, não tem um posicionamento que se destaque, mas é uma coisa que você precisa saber. Além da renúncia, a gente tem lá no artigo 39 outro artigo que diz respeito ao teto dos juizados, que diz o seguinte: a sentença é ineficaz no que supera a alçada dos juizados. O valor discutido supera a alçada dos juizados. Ninguém falou nada durante o trâmite do processo todo e chegou na sentença. O que acontece? A sentença é ineficaz no que excede a alçada. Você tem lá no artigo 3º a renúncia do autor e você tem no artigo 39 a ineficácia da sentença no que excede a alçada. Então você tem uma dupla barreira. Mas é importante que você saiba que essa dupla barreira se aplica ao valor principal da ação e não aos encargos decorrentes da própria condenação após o trâmite regular do processo. Então vamos dar um exemplo. Digamos que Maria comprou um carro e no prazo de garantia ele apresentou um vício. Passaram-se 30 dias, 60 dias, 6 meses e o fornecedor não foi capaz de sanar o vício. E ela resolve então
requerer a restituição do valor. O carro está muito caro, né? Eu acho que a gente encontra algum que se enquadre no teto dos juizados ainda. Mas digamos que o valor pago pelo carro respeita a alçada. Só que depois de julgado procedente o pedido, depois que se vai aos cálculos, chega-se à conclusão de que o valor supera a alçada. Mas supera a alçada por quê? Apenas por encargos decorrentes da própria condenação. Juros, correção monetária e honorários. Olha só, a gente já falou sobre isso no início, mas agora eu vou te dar as ferramentas que você precisa para sustentar isso numa ação, se você precisar. O STJ já se pronunciou diversas vezes sobre isso, afirmando que a renúncia ao crédito excedente ocorre no momento da propositura da ação. Então, essa verificação deve acontecer exclusivamente no momento da propositura da ação. Se quando a parte propõe a ação, os valores respeitam a alçada dos juizados, o que for acrescido daí em diante não é alcançado pela renúncia. Então, juros, correção monetária, multas processuais, honorários de advogado, nada disso está adstrito ao teto. Somente o valor principal é o que está limitado à alçada dos juizados. Isso aqui, meu amigo, minha amiga, perceba que não é um tribunal estadual se pronunciando a respeito. É o STJ se pronunciando sobre uma questão específica de juizados. Me permita a leitura apenas de um trecho pequeno e eu vou deixar aqui o link para os dois julgados que eu vou mostrar para você aqui agora, para você ler na íntegra se você tiver interesse. Eu recomendo porque são julgados muito importantes. Olha só o que diz um trechinho do recurso em mandado de segurança 33155 do Maranhão. A relatora é a ministra Maria Isabel Galotti. O valor da alçada é de 40 salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento, correção monetária, juros e ônus de sucumbência, tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título. Não há nem a competência de uma vara da Justiça Comum, nem mesmo a renúncia ao excedente nesse caso. E olha só o que diz também um trechinho do recurso em mandado de segurança 38884 do Acre, e a relatoria é da ministra Nancy Andrighi. A competência do juizado especial é verificada no momento da propositura da ação. Se, em sede de execução, o valor ultrapassar o teto de 40 salários mínimos, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para afastar a competência dos juizados e não implicará a renúncia do excedente. Esse caso aqui é um pouco mais interessante porque foi uma questão em que as astrentes, a multa processual, alcançou o patamar superior ao teto dos juizados. E o julgado deixou bem claro que é possível que as astrentes superem a alçada dos juizados e os juizados continuam competentes para executar aquele valor. Eu te falei 3 hipóteses em que pode acontecer a execução nos juizados de valores superiores à alçada. A primeira é a hipótese em que a competência dos juizados não foi firmada em relação ao valor da causa, e sim em relação à matéria. Então, cobrança de honorários, cobrança de valores ao condômino. A questão não se limita ao valor da alçada desde a origem, porque a competência é estabelecida em relação à matéria. A outra hipótese é a execução de um acordo. Se o acordo versa sobre valores superiores à alçada e eventualmente for descumprido, ele vai poder ser executado nos juizados. E por fim, nas questões em que
a competência é firmada de acordo com o valor da causa, ainda assim é possível a execução de valores superiores à alçada, desde que o valor principal respeite o teto dos juizados no ajuizamento da ação e os valores sejam decorrentes da própria condenação. Então, juros, correção monetária, honorários de advogado, multas processuais não se limitam ao teto. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o programa Prática em Juizados com Hugo Santana. Eu sou o Hugo e o tema de hoje foi a execução de valores superiores à alçada dos juizados. Eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.